Oi, gente, tudo bom com vocês? Esse aí é o cabelo da minha mãe, que tem muita história para contar sobre esse cabelo e eu vou contando durante o vídeo. Esse é o antes, tá? De como estava o cabelo da minha mãe e é perceptível, é notável como esse cabelo está detonado. O cabelo da minha mãe é um cabelo crespo, porém extremamente fino, tá, gente? Tá quebrado, muito maltratado esse cabelo. Bom, aí eu levei ela para o lavatório e lavei o cabelo dela 2 vezes com um shampoo, tá? Da My Fios, que é a progressiva que eu tenho feito no momento. Gente, o cabelo da minha mãe era uma incógnita. Por quê? É um cabelo crespo, como eu já falei, extremamente fino. Ela aplicou relaxamento várias vezes e aplicou nele todo, não aplicou só na raiz, acabou escorrendo por meio e pontas. Depois ela colocou uma tintura com amônia e isso detonou o cabelo dela. Fora que a minha mãe também teve Covid, no mesmo tempo que eu, nós ficamos igualmente com Covid na mesma época e ficamos muito ruim. Então isso também prejudicou o cabelo dela, também sente o efeito ainda das sequelas do Covid no cabelo. Gente, o cabelo da minha mãe estava detonado, porém ela topou fazer porque ela falou, pior do que está não fica. E foi na fé que a gente foi tentando fazer. Aí eu fui secando o cabelo dela tá em diversas partes partida, sabe? De quebra mesmo. O cabelo tá fraco, tá detonado por conta desse excesso de química que ela havia passado. Então, mas a última vez que ela colocou a química, que foi a tintura, foi em janeiro. E aí a gente topou fazer, eu não fiz teste de mecha, tá? E eu já fui fazendo todo o processo. Depois que eu sequei esse cabelo todo, eu coloquei essa quantidade aí. O cabelo da minha mãe é um cabelo que suga demais produto, gente. Ele é um cabelo que chupa muito produto. Eu devo ter gasto em média, eu não contei exatamente, mas eu gastei em média uns 180, 190 ml para o cabelo dela, que tá muito quebrado, ou seja, não tá um cabelo inteiro, tá? É um cabelo curto, mas é um cabelo que suga muito produto. Eu não conseguia aplicar e pentear, porque a raiz dela está muito crespa, muito enroladinha. Então, assim, se eu fosse forçar a penteação, ia arrebentar ainda mais. Então, nessa parte ainda tentei. Eu acho que essa parte foi a única que eu consegui e com muita dificuldade. Aí, no restante do cabelo, eu decidi, avisei ela que eu não iria mais pentear. Eu só iria aplicar, depositar o produto ali, porque não estava dando, estava muito, até para eu dividir assim, ó, para aplicar, tava complicado. E assim, se você forçar muito, você traz sofrimento para cliente, né? E você não tá ali para fazer a cliente sofrer. Então, assim, eu decidi não pentear mais, só aplicar o produto. E aí, como você tá vendo, a minha dificuldade só em separar a mecha para poder fazer a aplicação do produto. E fui passando sem pena de gastar, porque você tem que depositar produto ali. Pelo cabelo estar seco, deixei uns 90%, 95% seco, aí aquele chupa ainda mais produto, né? Então fui passando, fui puxando para as pontas, nem coloquei luva. Esse produto é muito tranquilo. As outras progressivas que eu usava, tanto com e sem formol, sempre deixava minha mão áspera, sabe? Bem prejudicada, mas esse aí é super de boa, gente. E aí eu ia tentando, sabe? Passando o pente ali, assim, superficialmente, mas não dava para pentear, assim, a ponto de escorregar o pente com facilidade no cabelo dela. Então eu só ia mesmo meio que passando o pente e depositando mais produto quando eu via a necessidade. Assim eu fui fazendo por todo o cabelo. Gente, aí foi a segunda vez que eu peguei mais produto, como vocês podem ver, tá? E ainda faltava as duas metades da frente. E aí eu tive que pegar mais esse restinho aí, tá? Pra completar o cabelo. Então, assim, eu tive que botar a primeira vez e depois repus mais 2 vezes uma certa quantidade para passar no cabelo todo, tá? Nós demos um tempo de pausa de 50 minutos, tá? Eu coloquei uma touca na minha mãe de alumínio e deixei descansando ali por 50 minutos esse produto no cabelo dela, tá? E depois nós voltamos para o lavatório e eu retirei uma parte do produto. Olha aí o cabelo dela como estava caindo, mas essa quantidade aí até que é normal. Ela falou que no banho cai muito mais do que isso, então assim, é uma quantidade normal. Após esses 50 minutos, como eu falei, assim estava o cabelo dela, tá?
e a gente foi pro lavatório e eu tirei, eu acho que eu tirei uns 50, 60% do produto. E aí eu comecei a escovação. E aí só quando o cabelo estava 70% seco é que ele estava penteado. Ou seja, eu escovei o cabelo sem penteá-lo antes, porque, como eu falei, não tinha condições, porque ele estava muito fechado o cacho, então não estava com condições de pentear, tá? E aí eu fui pegando as mechinhas e fui escovando. A posição da câmera não estava legal, aí eu tentei dar uma arrumada para vocês verem melhor. E fui escovando, não é uma escova perfeita, até porque o cabelo dela estava muito arrebentado, então algumas partes acabava o secador pegando no couro, né? E eu queria fixar bastante no couro, porque é onde o cabelo dela tá mais escacheado, porque tá sem química nenhuma, tá todo crespo, todo enrolado, então eu queria forçar bastante. Gente, lembrando, eu acho que eu não falei isso pra vocês, se eu não falei eu vou falar agora, se eu falei eu vou repetir. Eu falei pra ela que talvez eu não conseguiria alisar 100%. Por quê? O cabelo da minha mãe eu já fiz botox, já fiz progressiva com formol, progressiva sem formol. Eu já testei tudo o que eu pude na vida. E o cabelo dela fica lindo no dia e 2 meses depois ele começa a dar quebra. Ele não cai da raiz, simplesmente o que cresceu em 2 meses fica e aquele restante que tem progressiva ou botox, ele quebra. Então ele vai quebrando e ela passa por uma transição. O cabelo dela vai quebrando todinho, fica igual tava aí no começo, tá? Só que com o efeito de progressiva. Até sair toda a química, toda a parte do cabelo que está com química. Porém, eu andei vendo, estudando alguns vídeos e tal, e vi que talvez essa quebra se dê pela quintura da prancha. O cabelo crespo, ele é muito fino. Então, tipo assim, a gente decidiu, eu falei com ela que eu iria fazer. Esse aí foi como ficou a escovação. Como eu já falei pra vocês, essa progressiva, ela abre muito, tá? Ela desbota todinho. Olha aí na frente como tava quebrado. E eu não consegui fazer uma escova muito perfeita por conta da escova mesmo, que não era tão fina. Olha aí, gente, essa parte é importante, tá? Eu diminuí a temperatura. Então, em vez de deixar em 250, que é o máximo, eu baixei mais 2 temperaturas. Para quê? Para tentar ver se a gente consegue manter esse cabelo pelo menos uns 70% alisado, e a gente vai alisando de 2 em 2 meses, mas sem que haja essa quebra que eu estava falando com vocês. Então, assim, depois que eu vi esses vídeos, eu cheguei à conclusão que essa quebra se dá pela quintura da prancha na hora do selamento. Por quê? Na hora ali o cabelo dela aguenta, mas como ele é muito frágil, com o passar dos dias ele começa a quebrar. Então eu falei com a minha mãe, expliquei com ela que eu faria isso, e devido a gente baixar essas 2 temperaturas, era possível e quase certo que o cabelo dela não fosse alisar 100%. Por mais que eu ficasse passando a prancha ali 50 vezes em cada mecha fina e transparente, a quintura da prancha interfere muito no alisamento. E como a prancha estaria mais fria do que o de costume, do que o certo, talvez esse alisamento não chegaria a 100% por conta disso. Apesar também do cabelo da minha mãe ser um cabelo muito bom para alisar, ele pega qualquer tipo de alisamento, de relaxamento com muita facilidade. Aí na frente, gente, eu tenho essa pequena prancha aí, é uma mini prancha, né, da Lise. E eu lembrei que eu tinha ela, estava guardada há um bom tempo, porque para esses cabelinhos aí na frente ela foi perfeita, porque a prancha grande ia correr o risco de queimar a testa ali da minha mãe. Então, assim, essa pranchinha foi perfeita. E olha como tava o cabelo dela bem quebrado, como está, né? O cabelo dela ainda tá bem quebrado. Essa parte aí tá totalmente virgem, né? Porque já saiu. Terminei, ficou assim. Não ficou bom porque tem esse resto de cabelo, então a gente retirou aquela parte ali de meio chitãozinho chororó. Fomos para o lavatório. Lá no lavatório eu tive que molhar, e aí vocês vão ver como que ficou o resultado desse cabelo, tá? Fiz o tratamento com o pré e pós-química também da MyFios, que esse creme é espetacular, e eu ainda quero gravar um vídeo também fazendo no meu cabelo. E todas as vezes que vocês me verem fazendo progressiva aqui em alguém, ele vai ser usado, e ele é realmente um creme de excelente tratamento, tá? Dá pra você fazer antes, se o cabelo estiver muito detonado, e também depois, tá? Da progressiva do tratamento. Então aí vocês vão ver como foi aplicado, como foi feito.
Gente, esse aí é o resultado, tá? Eu achei até que fosse alisar um pouco mais, porém ali atrás, que o cabelo é mais cacheado, não alisou 100%. Na frente, se vocês verem, ó, ele pegou bastante o alisamento, sabe? Mais atrás, naquela parte ali que é mais prejudicada, que fica muito cacheado, eu tava um pouquinho enrolado, que eu tava filmando e penteando ao mesmo tempo. Ele não alisou 100%. Digamos que ele alisou ali uns 60%, 70%, tá? E aí eu vim secando com o jato do secador, que ativa um pouco também, né, o produto ali, o alisamento, mas mesmo assim nós não obtivemos um 100% de alisamento. Porém, a minha mãe ficou muito satisfeita porque ela tá podendo usar o cabelo solto, coisa que ela não estava usando, e daqui a 2 meses eu vou refazer essa progressiva. Talvez eu deixe um pouquinho, uma temperatura mais quente para ver se o cabelo aguenta, porque talvez no cabelo dela virgem funcione melhor, sabe? Então agora eu vou mostrar para vocês, ó, como que ficou ele seco 100% pós-progressiva, pós-alisamento. Vocês estão vendo? Algumas partes estão mais lisas, outras estão mais crespas, mas assim, eu não fiquei satisfeita, porque por mim eu queria que alisasse 100%, mas a minha mãe adorou. Gente, inscreva-se no canal, deixa o seu like, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários pra gente conversar sobre esse tipo de cabelo e de alisamento.